Nos próximos capítulos de Coração de Mãe, Reha descobre a verdade sobre Átila, que ele é filho de Hassan Bascaia e vai até o presídio conversar cara a cara com Hassan. Enquanto isso, o amor fala mais alto. Karsu e Átila vivem um momento tão esperado, a primeira noite juntos. Em um gesto extremo para proteger Karsu e seus filhos da ameaça de seu próprio pai, Átila toma uma decisão devastadora. Ele se casa com Lale e o pior ainda está por vir. Karsu verá tudo. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Coração de Mãe no resumo semanal de 6 a 10 de abril. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Adnan conta para a mãe que Irmak está grávida. Depois ele liga para Irmak e fala sobre mandar o Liá para ajudar lá, assim como a mãe dele sugeriu. Irmak diz que não, a mãe não gosta que se metam com as coisas dela e não quer que ela fique com raiva. Ele não precisa se preocupar que a mãe e a Karsu não deixam ela fazer nada. Adnan diz que tudo bem, será como ela quiser. Átila chega à livraria. Karsu diz que está com vergonha de olhar para ele. Átila diz para ela olhar, tem que contar uma coisa para ela. Karsu se vira e pergunta o que aconteceu. Átila fala sobre a visita de Reha. Diz que ele o ameaçou, mas ele não confirmou nada e nem mentiu. Karsu pergunta se então eles são namorados, se ele quer ser namorado dela. Átila dá uma rosa para ela e diz que ela merece, mesmo que aquela relação seja de mentira. Karsu agradece e diz que vai guardá-la para sempre. Denis está encantado com Balin, sua coleguinha de sala, e quer dançar o baile com ela, mas é a professora que escolhe os pares e coloca Balin para dançar com Furkan. Denis fica decepcionado por não ter sido escolhido. Reha diz a Lale que Karsu tem um namorado e eles se beijaram na sua frente. Lale diz que isso ia acabar acontecendo e pergunta quem é. Reha diz que é o bobo do vizinho ao lado. Lale pergunta se é o Átila. Reha diz que sim, é o Quatro Olhos. Lale diz que Ipek lhe disse que Átila gostava muito da Karsu. Ela até foi à casa dele para conhecê-lo, mas ele não estava. Reha diz que Karsu é sua mulher e ninguém pode sair com ela. A mãe de Adnan chega à casa de Phyllis para ver Irmak. Mevin parabeniza Irmak pela gravidez. Phyllis fica desconfortável com a presença dela, mas a recebe bem. Mevin diz a Phyllis que sabe que não tem sido fácil, mas a agradece por tudo. Mevin diz que Irmak tinha dito que quando a mãe a perdoasse, ela ficaria grávida. Phyllis olha para Irmak surpresa. Irmak diz à sogra que só queria fazer as pazes com a família, e aquilo são assuntos particulares. Mevin diz que Irmak insiste em ficar na casa da mãe, mas precisa de cuidados. Phyllis diz que cuidarão dela. Mevin diz que há 2 dias ela nem falava com Irmak e acha que já é hora dela voltar para casa. Irmak diz que ficará e está bem e o Adnan concorda com ela. Mevin diz que levou o Liá para ficar com ela. Será avó e não vai deixar que aconteça nada de mal àquele bebê. Muito triste, Denis diz à mãe que não escolheram ele para dançar com Balin. Karsu pergunta se ele quer que ela vá falar com a professora. Denis diz que sim. Mesmo com Phyllis e Irmak dizendo que não precisa, Mevin diz que o Liá ficará lá para o que Irmak precisar. A professora diz a Karsu que não escolheu Denis porque ele não sabe dançar e as outras crianças iam rir dele. Karsu diz que ela tem razão. A professora diz que vai dar o número de uma escola de dança para ela levar o Denis. Denis pergunta à mãe o que a professora disse. Karsu diz que ela disse que se ele fizer aulas de dança, vai deixar ele dançar. Denis fica animado. Irritada, Tilsin diz à mãe que quer voltar para Dana, que por culpa do namorado dela, o Átila, ela tem que viver ali. Karsu diz que Átila é seu amigo, assim como o pai dela e a Randesan. Ela também pode ficar com quem quiser, não quer ouvir reclamações, e que ela não acredite em tudo o que o pai disser. Phyllis reclama com Irmak por Mevin ter deixado o Liá em sua casa. Irmak diz que já tinha falado para Adnan que não precisava de nada, mas a sogra não aceita o não como resposta. Phyllis pergunta que história é essa, de que ela não podia ter filhos. Irmak diz que só queria fazer as pazes com ela, só isso. Phyllis diz que quer que ela saiba que não a perdoou,
Só não queria lhe causar mais estresse, mas assim que ela estiver fora de perigo, quer que ela volte para casa. Lali chega ao condomínio e vê Átila caminhando em direção à casa dele. Surpresa, ela diz que não pode ser e vai atrás dele. Ecrem vê ela indo para a casa de Átila. Lali toca a campainha da casa de Átila e ele abre a porta, sem olhar pelo olho mágico. Átila fica surpresa ao ver Lali. Lali pergunta o que está acontecendo com ele, o que ele está fazendo ali. Átila a puxa para dentro, tapa a boca dela e diz para ela ficar calma e não gritar. Lali fica muito assustada. Reha pergunta a Randê se ela sabe alguma coisa da irmã dele. Randê diz que não. Preocupado, Reha diz que Lali está com o celular desligado, mas ela nunca o desliga e disse que iria para ver o jogo. Mert encontra uma camiseta suja de sangue dentro do cesto de roupa suja e pergunta a Átila o que aconteceu. Átila diz que cortou a mão e limpou em uma camiseta. Mert não acredita, diz que só quer ajudá-lo e se tiver acontecido algo é melhor ele lhe dizer logo. Átila diz que já disse que não precisa da ajuda dele e o chama para irem logo para a partida de futebol. Reha chega ao campo e diz a Dennis que vai jogar por ele. Dennis fica feliz ao ver o pai. Randê diz a Karsu que agora vive com Reha. As crianças vão vê-los e elas precisam se dar bem. Karsu diz que para ela já não existe. Reha vê as duas conversando e diz que elas não precisam brigar por ele. Karsu se aproxima de Reha e diz que eles precisam conversar. Átila fica de olho neles. Reha diz para Karsu tomar cuidado e não fazer o namorado ficar com raiva. Karsu diz que ele não precisa se preocupar. Átila confia nela, não é como ele. Reha pergunta o que ela quer agora. Karsu reclama por ele ter contado para os filhos sobre Átila e ela e diz para ele não se atrever a colocá-los contra ela. Reha pergunta se ela está o ameaçando. Karsu diz que sim, manda ele deixá-la em paz e avisa que se ele continuar tentando colocar os filhos contra ela ou afastá-los dela, ele vai se arrepender. Reha diz que ela já está passando dos limites. Karsu diz que nunca disse para os filhos que ele a traiu com a Randê. Reha diz que não foi infiel, foi só um deslize. Karsu diz, é mesmo? Por isso que você vive com ela agora. Que fique bem claro para você, não fale mal de mim na frente das crianças ou você vai se arrepender. Reha diz que não falou mal dela, só disse a verdade. Karsu diz, pois então não diga, não se meta na minha vida. Você sabe que eu tenho guardado muitos segredos para que as crianças não ficassem com raiva de você, mas a minha paciência já chegou no limite. Karsu sai e Reha diz que agora ela vem ameaçá-lo como uma mafiosa. Deve estar confiando naquele imbecil do 4 olhos. Ele vai saindo furioso, enfia o pé em um buraco e acaba torcendo o tornozelo. Randê corre para ajudar ele. Reha manda ela ir pegar gelo e reclama que está doendo muito. Reha diz a Phyllis que torceu o tornozelo e a culpa é da filha dela. Phyllis reclama, dizendo que ele tinha que tropeçar logo antes da partida e manda Mert jogar no lugar dele. Dilavé pergunta a Chevit o que vai acontecer se o Hassan ficar sabendo sobre a Karsu. O que fazem se ele pedir para eles se livrarem dela. Chevit diz que não podem fazer nada. Dilavé diz que eles precisam estar preparados para tudo. Átila arrasa no jogo e faz 2 gols, mas mesmo assim o Recanto do Paraíso perde a partida. Quando estão indo embora, Reha pergunta a Randê se Lali ligou para ela. Randê diz que não. Lali continua com o celular desligado. Ecrem escuta a conversa deles e pergunta a Reha se eles estão falando da irmã dele. Reha diz que sim. Ecrem diz que viu Lali na porta do Átila e acha que ela deve ter ido ver o Mert. Reha sai apressado para a casa de Átila. Átila abre a porta para Reha. Reha vai logo perguntando onde Lali está e tenta entrar. Átila e Mert não permitem que ele entre. Reha pergunta o que Átila fez com a sua irmã. Diz que a viram na porta da casa dele e ela desapareceu. Átila diz que não conhece a irmã dele. Mert diz que conhece Lali. Ela foi até lá com a Ipek outro dia, quando Átila não estava em casa. Hoje ele passou todo o dia em casa e ninguém apareceu lá. Átila diz a Reha que não sabe por que ele foi acusá-los. Randê chama a Reha para ir embora. Reha acompanha ela, mas vai falando que viram a Lali na porta do Átila. Mert diz a Átila que vão acabar descobrindo sobre ele por culpa do Reha e pede para ele ter muito cuidado. Reha diz a Randê que tem certeza de que Átila e Mert sabem algo sobre a sua irmã.
Randê diz que ele está obcecado pelo Átila só porque ele é o novo namorado da Karsu e isso é ridículo. No dia seguinte, Átila vai buscar Karsu para acompanhá-la até a livraria. Eles saem e Phyllis, desconfiada, se pergunta se eles estão mesmo namorando. Phyllis diz que Átila não é o tipo da Karsu. Irmak diz que Átila é um bom homem e já era hora da Karsu se apaixonar por alguém como ele. Átila diz a Karsu que não quer ofendê-la, mas pergunta como que ela pôde se casar com Reha e ter vivido com ele todos esses anos. Karsu diz que depois do que aconteceu com a irmã, só pensava em ter a sua própria família e não queria se divorciar e reconhecer que havia fracassado. Tinha medo, cometeu um erro e quando teve os filhos tudo se complicou mais. Não podia ir embora sem eles e ficou porque achava que não tinha outra opção e só aguentou. Átila diz que a entende. Para fazer com que Uliá se canse e vá embora de sua casa, Phyllis dá muito trabalho para ela. Reha liga para Adnan, o parabeniza pela gravidez de Irmak e convida eles para jantar em sua casa. Adnan diz que vai falar com Irmak primeiro. Karsu diz a Átila que Dennis está apaixonado e quer dançar com Balin. Karsu diz que vai levar o filho para fazer aula de dança e pergunta se ele quer ir com eles. Átila diz que irá. Phyllis chama Uliá para ir à casa da sua irmã e depois ao seu escritório porque tem muito para fazer. Irmak se diverte ao ver o que a mãe está fazendo para se livrar de Uliá. Adnan liga para Irmak e diz que Ureha os convidou para jantar. Irmak diz que ele pode dizer para Reha que eles vão. Surpreso, Adnan pergunta se ela tem certeza. Irmak diz que sim e usará as táticas da mãe. Phyllis faz Uliá tirar até as cortinas da casa de Turcan para lavar. Irritada, Uliá diz que a senhora Mevin não lhe mandou ficar ali para isso. Phyllis diz que Mevin também não a avisou que a deixaria em sua casa. Uliá diz que está ali para servir a Irmak. Phyllis diz que a Irmak passa o dia sentada e manda ela fazer mais coisas. Preocupado com Átila, Dilavé vai ao condomínio disfarçar de entregador sem falar com ele. Dilavé toca a campainha da casa de Átila e quem abre a porta é Mert. Surpreso ao ver Sengiz Han, Dilavé diz que foi levar o pedido dele. Mert diz que não pediu nada. Dilavé diz que se equivocou, sente muito e vai embora. Reha avisa Randê que convidou Adnan e Irmak para jantar com eles. Randê pergunta o que vão comemorar. Reha diz que Adnan é muito rico, a sua empresa queimou e esse homem pode ajudá-lo. Reha diz que Karsu e Irmak se dão muito mal e quer que ela fique amiga da Irmak. Dilavé se encontra com Átila sem Chevit e diz que o Sengihan está vivo e o viu na casa dele. Átila diz que falou que não era para ele ir até a sua casa. Dilavé diz que sim, mas estava preocupado com ele. Queria saber se ele estava bem e encontrou o Sengiz Han. Átila diz que não matou o irmão e agora ele vive em sua casa. Dilavé diz que não dirá nada, guardará o segredo. Ele pode confiar nele, mas o Sengiz Han precisa ir embora. Átila diz que sabe, mas bateram nele e está esperando o irmão se recuperar. Dilavé diz que não podem esperar. Desse jeito ele está colocando todos em perigo e Sengiz Han deve ir embora logo. Átila diz que ele tem razão. Manda ele procurar um lugar para Sengiz Han ficar e pagar o aluguel por 1 ano, porque o seu irmão vai embora naquela noite. Phyllis coloca Uliá para recolher o lixo de todo o condomínio, o que faz com que a mulher não suporte mais e decida ir embora. Contente, Phyllis diz a Turcan que conseguiram. Uliá diz a Irmak que já vai embora e não se importa se quiserem despedi-la, pois ela não pensa em ficar mais ali. Irmak diz a Ipek que a mãe conseguiu se livrar de Uliá em 1 dia. Átila diz a Mert que ele precisa ir embora porque o Dilavé descobriu que ele está vivo. É para ele sair sem ser visto, que não fale com ninguém e nem se despeça dos vizinhos, que o Dilavé vai buscá-lo. Mert diz que seria melhor se ele o matasse, ao invés de se livrar dele desse jeito, mas ele tem muito medo do papai. Irmak conta para a família que Reha convidou ela e o Adnan para jantar. Karsu fica surpresa e Phyllis diz que Reha está brincando com fogo. Irmak diz que acha que Reha quer que sejam amigos e indo eles verão que estão errados. Phyllis e Karsu dizem para ela fazer o que quiser. Reha continua preocupado por não ter notícias de Lali.
Denis começa a fazer aulas de dança. A professora sugere que Karsu e Átila dancem para incentivar o menino. Denis fica encantado ao ver a mãe e Átila dançando tango. Reha vai até a casa de Lali e leva um chaveiro para abrir a porta. Gente, desculpa pela minha voz, mas eu gripei e estou um pouco rouca. Reha não encontra a irmã e se pergunta onde ela pode estar. Reha sai e pergunta a um homem que está no edifício por Lali. O homem diz que viu ela saindo de viagem pela manhã. Reha vai embora. O homem liga para Dilaver e diz que ele tinha razão. O irmão da Lali foi procurar por ela e ele disse o que ele mandou. Dilaver diz que ele fez um bom trabalho e desliga. Dilaver diz para si mesmo que assim ganharão tempo. Adnan chega para pegar Irmak para irem para a casa de Reha. Phyllis diz para ela tomar cuidado e não se esforçar. Emocionada pela mãe se preocupar com ela, Irmak a abraça. Phyllis pensa em abraçá-la de volta, mas não consegue retribuir o abraço dela. Irmak agradece a mãe e sai ao encontro de Adnan. Dilaver leva Mert para o apartamento que Átila mandou alugar para ele. Mert pergunta se Dilaver o entregou. Dilaver diz que é claro, o seu dever é proteger o Átila e se ele quer ajudar o irmão, deverá ficar lá. Mert diz que já sabe. Dilaver diz que mandaram dinheiro para ele e não é para ele sair na rua. Durante o jantar na casa de Reha, Randê dá umas olhadas para Adnan, o que deixa ele um pouco sem graça. Irmak diz a Randê que há coisas ali que ela não pode comer. Não está vendo salada e também não tem a faca para o peixe. Reha diz que não estão ao nível deles. Eles não têm coisas tão elegantes. Randê não gosta de Reha ficar se justificando e diz a Irmak que eles têm de tudo, mas acabaram de se mudar e ainda há coisas nas caixas. Irmak diz que como Randê ia tanto à casa da Karsu, achava que ela tinha aprendido. Randê diz que sim, aprendeu muito, mas a Karsu também aprendeu muito com ela. Irmak pergunta o que a Karsu poderia aprender com ela e se eles foram morar ali para lhes mostrar o que aprenderam. Sem paciência, Randê diz que foi o destino. Reha muda de assunto, falando que Irmak deve estar feliz com a gravidez. Adnan diz que os dois estão muito felizes. Irmak continua provocando Randê e pergunta o que ela está fazendo com Reha. Reha diz que Randê se apaixonou por sua beleza e valentia. Irônica, Irmak diz que com certeza foi isso. Denis diz à avó que a mãe e o Cavaleiro das Trevas dançaram muito bem. Reha diz a Adnan que espera que possam repetir aquela noite logo. Foi muito bom. Randê diz a Adnan que foi um prazer e para Irmak para voltar quando quiser. Irmak a agradece com cara de poucos amigos. Adnan e Irmak saem. Irritada, Randê chama Irmak de insolente e mal educada e diz que aquela mulherzinha só foi até a sua casa para humilhá-la. Reha diz para ela não falar bobagens. Já disse que precisa fazer negócios com Adnan. Adnan pergunta a Irmak se ela não acha que exagerou um pouco. Irmak diz que se controlou bastante e se o Reha os convidou é porque quer fazer negócios com ele, não porque queira ser seu amigo. Adnan diz que Reha pode convidá-los para o que quiser, ele não se importa, só se importa com o bebê deles e nada mais. Karsu está com Átila na casa dele. Agradece por ter acompanhado ela e o Denis na aula de dança e diz que acha que foi a que mais desfrutou. Eles acariciam a mão um do outro e se olham com carinho. De repente, o celular de Átila começa a chamar. Ele pede desculpas a Karsu, diz que precisa atender e se afasta dela. Denis liga para a mãe e pede para ela ligar para o seu pai Ozan e dizer para ele que ele vai dançar no baile da escola. Karsu então liga no suposto número de Ozan. Ela fica surpresa ao escutar o telefone tocando na casa de Átila. Enquanto isso, Átila fala com um dos seus homens sobre uma entrega que farão. Karsu segue o som do celular e o encontra dentro de um instante. Pasma, ela pega o celular. Átila escuta o celular tocando, volta para a sala e vê Karsu com ele na mão. Karsu pergunta a Átila por que ele está com o celular do Ozan. Átila fica sem saber o que responder. Karsu pergunta se ele lhe enviou mensagens fingindo ser Ozan. Átila diz que vai explicar tudo e chama ela para irem para a sala. Nervosa, Karsu diz que está escutando.
Sem saída, Átila conta para ela que Ozan morreu. Karsu começa a chorar e pergunta como que ele sabe disso. Átila diz que ela pediu para ele investigar e ele descobriu que alguns bandidos mataram Ozan na rua. Arrasada, Karsu diz que Ozan era o melhor homem do mundo, porque isso tinha que acontecer com ele. Átila conta em qual cemitério Ozan está enterrado. Karsu pergunta se enterraram ele como se fosse um indigente. Átila confirma que sim. Átila diz que quando ficou sabendo de tudo, não soube como contar para ela. Então teve a ideia do celular. Decepcionada, Karsu pergunta se ele achou que era melhor mentir para ela e quanto tempo faria aquilo, por quanto tempo iria continuar fazendo eles de idiota. Átila diz que não queria que o Denis sofresse, ele já tinha passado por muitas coisas. Desolada, Karsu chora muito. Lali chega em casa, coloca o celular para carregar e vê que tem várias ligações do Reha. Ela se pergunta se deveria contar para o irmão o que aconteceu na casa do Átila. Então nós veremos ela se recordar do que aconteceu. Quando Átila tirou a mão da boca dela, ela gritou chamando por Reha. Átila voltou a tapar a boca dela e a levou para outro cômodo da casa, a mantendo amarrada e amordaçada. Depois, ele foi até ela para conversar e tirou a amordaça da boca dela. Lali perguntou quem ele era. Átila disse que era o homem que ela conheceu, mas precisava se esconder e por isso estava ali, mas não tinha más intenções. Lali perguntou do que ele estava falando. Átila disse que ia explicar tudo para ela. A soltou e a levou para a sala. Lali disse a Átila que não podia acreditar. Ele estava se fazendo passar por escritor, mas na verdade se envolvia com negócios obscuros. Átila disse que nunca faria mal a uma mulher e ela não podia contar aquilo para ninguém. Muito menos para o irmão dela, porque se fizesse isso, ele ia sofrer as consequências. Lali disse que ele podia ficar calmo, que o segredo dele estava seguro. Mas em troca disso, ela também iria pedir um favor para ele. E disse que queria ser amiga dele, já que agora conhecia o segredo dele. Se a Karsu não se importasse. Átila aceitou o acordo dela. De volta ao momento atual, Lali liga para Reha. Reha pergunta onde que ela estava, porque estava com o celular desligado e disse que até foi a polícia, estava muito preocupado. Lali disse que viajou a trabalho e o seu celular caiu e quebrou, mas não aconteceu nada de ruim, está bem. Lali desliga e fala de como Átila é forte e que espera que ele também goste dela. Átila diz para Karsu deixar Denis continuar pensando que o pai está vivo, ele já sofreu muito. Karsu lamenta muito que Ozan esteja morto e que tenha sido enterrado como indigente. Randê pesquisa sobre a Dinan na internet. Átila pergunta a Karsu se ela o odeia. Karsu diz que não, o entende muito bem. Átila pergunta se ela voltará à casa dele. Karsu diz que sim e o abraça. Phyllis pergunta a Irmak como que foi o jantar. Irmak diz que Randê deve estar em casa chorando, pois não deu chances para ela. Phyllis pergunta se o Reha incomodou ela. Irmak diz que Reha só quer fazer negócios com a Dinan. Karsu chega. Phyllis e Irmak percebem que ela não está bem e perguntam o que aconteceu. Karsu diz que não aconteceu nada, só está muito cansada. Ela não fala absolutamente nada sobre Ozan. Karsu vai para o quarto. Denis está dormindo. Ela chora muito e em pensamento diz que não pode contar nada para o filho. Átila conta para Chevit de Lavé sobre o que disse para Karsu depois que ela encontrou o celular de onde mandaram as mensagens se passando por Ozan. Chevit fala para Átila que sabe que o Sengiz Han está vivo. De Lavé diz que levaram Sengiz Han para casa e ele está a salvo. Chevit pergunta a Átila o que vai acontecer com o pai dele. Átila diz que o pai não sabe e não ficará sabendo. Randê liga para a Dinan e diz que a noite se sentiu muito estranha. Fingir que não conhecia ele foi muito estranho. A Dinan diz que sim, foi um pouco estranho, mas eles não podem evitar. Randê diz que há anos eles se veem e ela não disse nada para ninguém. E se ele está preocupado com a Irmak, não falará mais com ela. A Dinan diz para eles se verem meia hora em um bar que fica perto do seu escritório. Intrigado, Reha pergunta a Lali que assunto urgente era esse que ela teve que resolver. Lali se esquiva de responder, dizendo que está muito cansada, mas está bem.
Reha diz que tudo bem então, mas conta pra ela que o Ekren lhe disse que tinha visto ela entrando na casa do Átila. E ele entrou na casa daquele inútil para ver se ela estava lá dentro. Átila pede a ajuda de Homé para escrever um livro para ele para aquela tarde. Homé diz que não sabe nada sobre escrever e para aquela tarde é impossível. Átila diz que ele estuda inteligência artificial, saberá como fazer isso e pagará para ele. Homé está interessado em Ipek, sabe que ela quer comprar uma pulseira que está esgotada e pede para Átila comprar para ele em troca dele escrever o livro. Eles fecham o acordo. Randê diz a Adnan que a surpreendeu muito ele a ter procurado há alguns anos. Adnan disse que não podia fazer outra coisa, estava muito triste e queria se reconciliar com a Karsu. Então investigou um pouco e encontrou ela. Randé disse que não serviu de nada para ele, mas pelo menos o conheceu. Adnan disse para não falar isso, a amizade dela foi muito boa para ele. Randé diz, amizade? Adnan pergunta se Reha sabe alguma coisa sobre eles. Randé diz que não. Randé diz que a irmã conseguiu o que queria e pergunta como que as coisas vão. Adnan diz que está suportando muita coisa por ela. Irmã estava muito triste e ele só quer ver ela feliz. Randé diz que ele é o tipo de homem que está em extinção e espera que a irmã valorize o que ele faz. Lali conta para Reha que Átila é da máfia. Surpreso, Reha pergunta se ela está falando do inútil. Lali diz que é dele mesmo. Ipek e Tilce vão visitar Karsu na livraria. Phyllis decide ir até Irmak acompanhá-la em sua consulta. Irmak está no consultório com Adnan. Phyllis fica observando os dois por uma parede de vidro. A médica diz a Irmak e a Adnan que o bebê está muito bem. Irmak diz que queria que a mãe estivesse ali. Phyllis não entra no consultório e se emociona ao ver Irmak fazendo ultrassom. Ela vai embora, antes de Irmak e Adnan saírem da sala. Abismado, Reha diz a Lali que aquilo não pode ser verdade, porque ele entrou na casa do Átila, o insultou e ele não lhe fez nada. Reha diz que Átila deve ter se controlado muito e ele deveria estar morto. Lali diz para ele não ousar contar para ninguém. Reha se lembra do isqueiro que lhe deram na delegacia quando colocaram fogo na fábrica dele, dizendo que as iniciais pertenciam ao mafioso Hassan Baskaya. E nervoso, diz a Lali que Átila é filho do Hassan Baskaya. Reha se pergunta o que eles tinham contra ele. E diz que aquele desgraçado está seguindo a sua mulher desde o começo. Lali diz que ele não pode contra aquela gente. Reha pergunta quem disse que ele não pode com eles. Lali diz que sabia que não devia ter falado nada para ele. Reha diz que ela fez muito bem. Queimaram a fábrica dele, tiraram a sua mulher e agora também sequestraram a sua irmã. Lali diz para ele não contar para ninguém ou eles se meterão num problemão. O Átila avisou. Reha diz que não vai contar para ninguém, mas vai falar com o pai de Átila sobre ele. Reha diz que Lali pode ficar calma que não vai acontecer nada de ruim, mas quer que ela o informe sobre tudo que acontecer a partir de agora. Reha diz que agora Átila está em suas mãos. Homé entrega para Átila o livro que escreveu. Átila diz a ele que já conseguiu a pulseira. Duas colegas de Tilson chegam à livraria. Uma das meninas pergunta o que ela está fazendo ali e se a loja é dela. Tilson mente dizendo que sim. A menina pergunta se ela poderia dar um livro para elas. Tilson diz que é claro, elas podem escolher o que quiserem. Além disso, aquela não é a única loja que elas têm. Karsu chama Tilson no canto e pergunta por que ela disse que a livraria é delas. Tilson diz que as colegas pegarão os livros e ela pagará. Karsu diz que isso não importa, mas sim que ela trabalha ali, não é a dona, e pergunta por que ela disse isso. Tilson diz que não quer dizer que ela está trabalhando ali. Karsu diz que ou ela vai agora mesmo contar a verdade para as amigas, ou ela fará isso. Tilson pergunta por que a mãe está fazendo isso com ela e diz que as colegas são umas perdedoras, tanto faz. Karsu diz que, em primeiro lugar, ela não tem que sentir vergonha porque ela trabalha ali. Segundo, ela não pode insultar e nem humilhar as amigas. E terceiro e o mais importante, ela não quer que ela minta. Então que faça o que ela mandou. Tilson diz para a mãe deixá-la em paz. O pai a deixa fazer o que quer e por que ela não? Sem paciência, Karsu chama as meninas. Diz a elas que houve um mal-entendido. É a mãe da Tilson.
Tilson fica olhando para a mãe, quase chorando, para ela não dizer nada. Mas Carsu não se cala. Diz às meninas que Tilson se equivocou. Elas não são a dona. Ela só trabalha na livraria. A menina pergunta se devem deixar o livro. Carsu diz que não precisa, dá de presente para elas. As meninas agradecem Carsu e saem olhando para Tilson, que está morrendo de vergonha. Tilson diz à mãe que a odeia muito. Carsu diz que prefere que ela a odeie do que odeiem ela. Abusada, Tilson diz que vai contar para o pai. Carsu diz que é claro que ela pode contar. Já está farta de que ela ameaça que vai contar tudo para o pai e pede para Ipek levar ela para a casa do pai. Tilson diz que o pai é muito melhor do que ela. Ipek recrimina Tilson e diz que ela deveria pedir desculpas para a mãe. Tilson diz que só vai fazer isso se a mãe perdoar o seu pai. Reha pede a ajuda de um amigo para poder se encontrar com Hassan na prisão. Átila vai até a livraria e entrega para Carsu o suposto livro que escreveu e diz que ela será a primeira a ler. Ipek deixa Tilson na casa de Reha. Randê pergunta a Tilson o que aconteceu. Tilson diz que discutiu com a mãe. Vai ficar ali um tempo e falar para ela preparar algo para ela comer. Phyllis chega em casa e pergunta a Irmak como que foi na consulta. Irmak diz que foi maravilhoso, tudo está indo muito bem. Phyllis diz que já que tudo está indo bem, logo ela poderá voltar para a casa dela. Irmak fica triste com o que a mãe diz. Reha chama Adnan até o seu escritório e diz a ele que quer montar um negócio. Adnan diz que apoiará ele, com a condição de que ele não incomode a Carsu e a trate bem. Reha jura que a partir de agora não fará nada que incomode a Carsu. Adnan diz que fica muito feliz em ouvir isso. Reha fica muito contente por eles se tornarem sócios. Tilson diz ao pai que a mãe a humilhou na frente das colegas. Ela disse uma coisa para elas e a mãe a contrariou. E depois mandou ela ir ficar com ele. Reha diz baixinho que Carsu está fazendo isso para passar mais tempo com Átila. Tilson pergunta o que ele falou. Reha diz que nada, e ela não precisa se preocupar, que ele vai se encarregar de tudo. Reha vai até Carsu e pergunta se ela expulsou a filha dele de casa. Carsu pede para ele baixar a voz e falar normal, sem gritar. Reha pergunta se ela vai mesmo deixar as crianças com ele para ficar com aquele homem e diz que ela humilhou a sua filha e expulsou de casa. Carsu diz que jamais expulsaria a filha. Ele sabe muito bem disso e conta o que aconteceu na livraria. Reha diz que acha que não é para tanto. Carsu diz que começa assim e logo se acostuma a mentir. Que necessidade tem de Tilson se vangloriar? Reha diz que ela é estranha, exagera com tudo. A filha é uma criança. Como ela quer que Tilson se comporte quando a mãe está saindo com um qualquer? Carsu pergunta o que acontece quando o pai da filha se juntou com a melhor amiga da mãe dela e diz para ele não colocar culpa nela. Reha diz que se ela se importa com a filha, vai ter que aprender a se controlar muito mais. Carsu diz para Tilson se acalmar que amanhã vai buscá-la. Carsu diz que aquela conversa termina ali, fecha a porta e puxa a cortina, deixando Reha com mais raiva ainda. Irmak e Carsu conversam sobre Átila. Carsu diz que nunca conheceu ninguém como ele. Átila é muito amável. Irmak diz que sentia muita falta de conversar com ela. Carsu fica meio desconfortável e diz que vai até a casa do Átila falar para ele o que achou do livro. Irmak pergunta por que ela não se arruma um pouco. Carsu diz para Irmak não ficar animada com o que ela disse e que se meta com seus assuntos. Irmak diz que tudo bem e se retira. Reha conta para Lali e Randê que conseguiu convencer Adnan a se tornar seu sócio. Carsu chega à casa de Átila arrumada, como Irmak havia sugerido. Átila fica encantado e pergunta se ela vai sair. Carsu diz que foi vê-lo, já leu o livro e foi falar sobre ele. Átila diz que ela está muito linda. Carsu pergunta por Mert. Átila diz que ele foi embora, alugou uma casa. Carsu diz que o livro dele é incrível, ele escreve muito bem. Átila pede para ela esperar um pouco. Vá até o quarto e volta, vestindo outra roupa e com o cabelo arrumado. Carsu fica olhando para ele encantada. Átila diz que quando viu ela tão bonita, tinha que se arrumar. Carsu se aproxima dele e o beija. Átila sorri. Eles voltam a se beijar e vão para o quarto.
Lali sai da casa de Reha e vai para a casa de Átila. Ela bate na porta, mas Átila e Karsu não escutam nada. Lali pensa que Átila não está em casa e vai embora. Enquanto isso, Karsu e Átila aproveitam o momento juntos. Chevt diz a Sengizhan que é bom que ele não esteja morto. Dilavé diz que Átila não quer que falte nada para ele. Chateado, Sengizhan diz: ele não quer que me falte nada, mas bem longe dele. Muito bom. Sengizhan diz para Chevt dizer a Átila que ele quer voltar ao condomínio para visitar a família de Phyllis, pois elas o ajudaram. Karsu volta para casa se sentindo muito feliz. Phyllis desce para pegar água. Surpresa, ao ver ela na sala, pergunta o que ela está fazendo ali de madrugada. Karsu diz que nada, está sentada ali há um bom tempo. Intrigada, Phyllis diz que está achando ela muito feliz. No dia seguinte, Lali chega à casa de Átila. Diz que à noite estava na casa do irmão e foi até a casa dele, mas parece que ele não estava. Átila diz que dormiu cedo. Lali diz que então, a partir de agora, irá à casa dele mais cedo. Karsu vai à casa de Reha buscar Tilsen. Tilsen diz à mãe que sente muito pelo que aconteceu. Karsu diz que a perdoa, mas que ela não volte a fazer aquilo. Omer dá a pulseira para Ipek. Ipek fica muito feliz e o abraça. Depois, ela diz para ele esperar, que vai pegar o dinheiro para pagá-lo. Omer diz que não precisa, é um presente, e insiste para ela aceitar. Ipek aceita o presente. O amigo de Reha avisa ele que conseguiu o encontro com Hassan. Reha diz que já está indo para lá. Lali diz a Átila que está muito intrigada com a vida dele, pois é cheia de aventura e ação. Isso a atrai, ela acha interessante. Átila diz que não, quando entra não pode sair, por mais que queira correr, é assim. Lali diz que não correria e também gosta de homens fortes. Direta, Lali pergunta o que ele tem com a Karsu, se estão saindo juntos, se são amigos ou existe amor. Átila diz que acha que já foi muito aberto com ela. Eles precisam parar por ali pelo bem dela. Lali diz que entendeu e já vai embora. Karsu vê Lali saindo da casa de Átila e fica com ciúmes. Karsu pergunta a Lali se ela foi ver o irmão. Lali diz que não, foi ver o Átila, eles são íntimos, e pergunta se ela não sabia. Karsu diz que não fazia ideia. Lali diz que ela e Átila se dão muito bem, contam tudo um para o outro e se ajudam. E aquela manhã, ele a convidou para tomar café. Reha fica frente a frente com Hassan. Hassan diz a Reha que eles nunca se viram e se ele foi até lá, deve ser muito sério. Reha diz que é assim, o problema é o filho dele, o Átila. Reha diz a Hassan que o filho dele está com a sua mulher e ele também queimou a sua fábrica. Eles moram no mesmo condomínio e acha que o filho dele quer se tornar pai dos seus filhos. Hassan pergunta o que seu filho está fazendo com a mãe de 3 filhos. Reha diz que só foi pedir conselho para ele porque não sabia quem pedir e sabe de tudo, que o Átila é filho dele e está se escondendo. Reha diz que, como se não bastasse, o filho dele também sequestrou a sua irmã. Hassan diz a Reha que não quer que ele se aproxime do seu filho e nem que fale dele para ninguém, senão todos os parentes dele rezarão para encontrar o corpo dele. Reha diz que não dirá nenhuma palavra. Ele dirá o que é para ele fazer. A gestão de filhos no condomínio traz problemas para ela por causa da denúncia de uma das moradoras. Ao passar por auditoria, as autoridades falam que a renda não corresponde às despesas. Phyllis diz que está na administração há pouco tempo, não sabe o que aconteceu, mas nunca cometeria fraude. O oficial diz que ela precisa acompanhá-los aos direitos financeiros. Irmak quer acompanhar a mãe, mas Phyllis não permite, dizendo que a médica disse que ela precisa ficar de repouso. Irmak liga para Dinan, pedindo ajuda. Hassan diz ao diretor do presídio que precisa falar com Dilavé e depois precisará de uma permissão especial para ir ver o filho. Átila diz a Dilavé e Chevt que vai contar tudo para Karsu. Chevt e Dilavé ficam surpresos. Átila diz que não quer mentir mais, não vai enganar ninguém e não tem dúvidas de que a Karsu o aceitará como ele é. Dilavé é informado de que Hassan está esperando por ele no presídio e que não é para ele dizer a ninguém, muito menos para o Átila.
Adnan chega à delegacia com seu advogado para ajudar Phyllis e diz às autoridades que o erro foi cometido pela antiga administradora do condomínio. Phyllis é liberada. Adnan pergunta se Phyllis quer que ele a leve para casa e diz que Irmak está muito preocupada com ela. Phyllis diz que não precisa, vai dar uma volta. Eu agradeço. Irmak liga para Adnan e fica sabendo que a mãe já foi liberada e os advogados dele estão resolvendo tudo. Karsu recebe uma mensagem de Átila, onde ele diz que está pensando nela o tempo todo e à noite vai levá-la a um lugar especial. Sorrindo, Karsu enviou uma mensagem para ele, dizendo que ficará o esperando. Irmak pergunta se era o Átila. Karsu confirma que sim. Irmak diz que acha que eles formam um casal bonito e vão ser muito felizes. Hassan diz a Dilaver que se Reha estiver falando só mentiras, ele vai se encarregar dele, mas se ele lhe disse a verdade, e pergunta se é verdade mesmo. Dilaver diz que sim. Átila demonstra um interesse especial por uma mulher chamada Karsu. Hassan pergunta se o filho destruiu um casamento. Dilaver diz que isso nunca. É verdade que a Karsu tem 3 filhos, mas ela está divorciada e o Átila não teve nada a ver com isso. Furioso, Hassan diz que Dilaver tinha que ter o informado e manda ele falar se tem mais alguma coisa. Dilaver diz que Átila provocou a morte de um parente da Karsu por acidente e o Sengiz Han está vivo. Phyllis chega em casa muito nervosa e diz a Irmak que mesmo que ela estiver morrendo, não é para ela dizer nada para o marido dela. Irmak diz que só chamou Adnan para que ele a ajudasse a voltar para casa, o quanto antes. Phyllis diz que não quer que ela a ajude e nem o Adnan, que pelo amor de Deus ela a deixe ficar tranquila. Não é porque ela está ali que ela tem que ver o Adnan a todo momento. À noite, Hassan recebe a liberação para sair do presídio para ver Átila e diz que estará de volta amanhã. Dilaver diz a Átila que Hassan está esperando por ele no rancho. Surpreso, Átila pergunta por que se aconteceu alguma coisa. Dilaver diz que só sabe que Hassan quer vê-lo urgentemente. Átila diz que mais tarde explicará tudo para Karsu e sai com Dilaver. Karsu diz à mãe que vai sair com Átila naquela noite. Phyllis fica feliz por ela. Átila chega ao rancho. Hassan diz que sabe sobre a mulher com 3 filhos com quem ele está saindo e pergunta o que ele fez, se ela se divorciou do marido por ele. Átila diz que as coisas não são assim. Hassan diz: como é que você quer que eu acredite em você? O Sengiz Han morreu, mas agora está vivo e se chama Mert. Surpreso, Átila diz: papai, não. Hassan diz para ele não falar mais nenhuma palavra. Ele o traiu e isso é um erro grave. Átila pergunta quem disse para ele. Hassan diz que sabe de tudo e manda ele dar uma olhada no envelope que está na mesa. Átila pega o envelope e vê fotos de Karsu e dos filhos dela. Átila diz para o pai não fazer nada. Aquela mulher é sua vizinha, é uma boa amiga, eles não têm nenhuma relação. O pai não pode fazer nada a eles, que nem pense. Hassan diz que se for obrigado, agirá. Átila pergunta quem que contou tudo para ele e diz que não queria que ele ficasse sabendo assim. Existe sim uma mulher em sua vida, mas não é a Karsu e está planejando se casar. Hassan diz que é uma notícia maravilhosa, para ele ligar para a mulher com quem vai se casar e dizer para ela ir para lá. Átila pergunta se o pai quer conhecê-la mesmo ali e àquela hora. Hassan diz para ele ligar logo. Para proteger Karsu, Átila liga para Lali. Lali atende e ele diz: oi, amor, você está ocupada? Se eu te enviar uma localização, você pode vir para cá agora? Completamente surpresa, Lali pergunta o que aconteceu. Átila diz que está com o pai e ele quer conhecer ela. Lali diz para ele enviar a localização. Lali desliga e se pergunta em que problema Reha meteu eles. Enquanto isso, Karsu está se produzindo toda para sair com Átila. Hassan pergunta a Átila se Karsu sabe como Ozan morreu. Mas nem espera ele responder e diz que imagina que se contar para Karsu como ele tem mentido para ela, no final não será preciso fazer nada com ela. Essa mulher sairá correndo sem olhar para trás, garante a ele. Lali chega ao rancho. Átila diz: meu amor, seja bem-vinda. Lali segue o jogo dele e cumprimenta Hassan.
Lali diz a Hassan que Átila tem falado muito sobre ele. O Átila o ama. Hassan pergunta quando que será o casamento. Lali fica pasma. Olha para Átila e depois diz a Hassan que estavam esperando por ele para saber quando ele acha que é melhor. Átila diz que ainda não decidiram a data. Hassan diz que então decidirá e, como está vendo que eles estão muito apaixonados, organizarão o casamento para amanhã. Átila diz que está certo. Karsu espera por Átila. Mais tarde, Hassan diz a Sedat que sabe que Átila está mentindo para ele. Sedat pergunta por que ele obriga o filho a se casar então. Hassan diz que é para Átila pagar as consequências por ter mentido para ele. Sedat pergunta se vão fazer alguma coisa com a outra garota. Hassan diz que não faz mal a mulheres, mas o Átila ainda não sabe disso. Será outra lição para ele. Ele já o traiu 2 vezes. Uma com o Sengizan e a outra revelando a sua verdadeira identidade. Reha chega à casa de Lali depois dela ter contado para ele tudo o que aconteceu com Átila e o pai dele. Lali pergunta a Reha o que ela vai fazer. Reha diz para ela casar. Aquela gente é muito poderosa e, além disso, ela gostava do Átila. Lali diz que gosta muito dele, mas não pensava em casar. Reha diz que o pai de Átila é muito poderoso e quando relacionarem com isso, o Átila vai matá-lo. Mas se ela se casar com ele, ninguém poderá tocar nele. Lali diz que ele está tão interessado que ela se case pela Karsu. Reha diz que claro que sim, a Karsu tem que ver. Karsu acaba dormindo na sala esperando por Átila e acorda no dia seguinte com o alarme do celular. Ela liga para Átila, mas ele não atende. Karsu vai até a casa de Átila, bate na porta e toca a campainha, mas ninguém aparece. Átila diz ao pai que aceita, fará o que ele quiser, mas ele não fará nada a Karsu e nem aos filhos dela. Hassan concorda. Átila diz que tem outra coisa, é para ele deixar o Sengizan, perdoá-lo. Hassan diz para ele sumir da sua frente. Reha diz a Karsu que está organizando uma festa no condomínio para aquela noite e ela está convidada. Karsu pergunta o que ele está comemorando. Reha diz que ela, a mãe dela e as crianças estão convidados. A Lali tem algo em mente, é uma surpresa. Karsu pergunta que hora será. Reha diz que é às 7. Karsu vai para o trabalho e Reha diz, pobrezinha, que pena. À noite, Karsu, os filhos, a mãe e Irmak se preparam para ir à festa. Ao chegarem no pátio do condomínio, todos ficam surpresos ao verem Átila e Lali vestidos de noivos. Karsu fica arrasada.